Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos, no livro, segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Vamos ler alguns versículos para a nossa meditação esta manhã. Glória a Deus. Encontrou, diga assim. Vamos ler, irmãos, do versículo 1 ao versículo 7. É um texto bem conhecido, todos nós. Vamos ler em nome de Jesus. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar os meus filhos para serem servo. E Eliseu lhe disse: que te eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados, todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos, e lhe disse: traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ele e fez saber o homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e os teus filhos vivei do resto. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor mais uma vez. Esteja no ar comigo e estará orando comigo. Oramos ao Senhor. Amantíssimo Deus, Deus Todo-Poderoso e Soberano, diante da tua palavra e do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nós somos gratos a ti nesta manhã, meu Pai. Deus Todo-Poderoso, meu Pai, ó Deus, nesse momento, Senhor, clamamos o teu nome, nesse momento, Senhor, clamamos a tua presença, meu Deus querido, santo, usa, Senhor Deus Todo-Poderoso, cada um neste lugar, nesta manhã, para a tua glória, em nome de Jesus. Poder sentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, estamos diante da palavra de Deus, e li um texto, irmãos, em que conhecemos muito bem. Boa parte dos irmãos conhece o texto aqui do livro. Estamos diante, irmãos, de uma situação de alguém em que tem uma grande necessidade, e essa necessidade, irmãos, até então ninguém toma conhecimento dela. Mas chega um momento, irmãos, em que aquela mulher, ela recorre ao homem de Deus, pedindo, irmãos, uma direção daquilo que tem que ser feito. Ela vai perguntar, irmãos, ao homem de Deus o que vai fazer, porque, irmãos, o seu recurso, tudo aquilo que ela tinha já não tem mais. E agora, irmãos, ela precisa de uma saída, ela precisa de uma solução, e ela vai procurar o homem de Deus. E ela alega, irmãos, que ela é esposa, irmãos, de filho daqueles irmãos que trabalhavam na obra de Deus. Nos diz a Bíblia, irmãos, que a mulher de um dos filhos dos profetas, como diz o texto, irmãos, ela clamou a Eliseu. Ela procura o profeta e diz: eu tenho uma necessidade. E o homem de Deus, irmãos, ele pergunta o que vai fazer. Mas antes, irmãos, ele quer saber o que a mulher tem em casa. E é interessante, irmãos, que para quem não tem nada, parece, irmãos, o fim de tudo. Parece ser, irmãos, o resto, irmãos, que não há nada o que fazer com aquilo. Mas ainda há uma esperança. Ainda há, irmãos, algo. E ainda que a gente não saiba o que vai fazer, nós temos que declarar o que temos ainda. Nós temos que dizer o que temos ainda.
A quem estamos procurando, irmãos? A quem estamos declarando o que temos? A quem estamos dizendo o que não temos? A quem estamos realmente, irmãos, conversando? A verdade, irmãos, é que muitas vezes nos isolar e não fazer, irmãos, conhecer tudo aquilo que estamos passando, nem sempre é bom, irmãos. A Bíblia diz: comunicai aos santos na sua necessidade. Comunicai aos santos na sua necessidade. Quem são os santos nas suas necessidades? Nós servimos a Deus. A Bíblia diz: nós somos povo adquirido, nação santa, sacerdócio real, louvado seja Deus. Quando aquela mulher, irmãos, procura o homem de Deus, ela precisa de uma orientação. O homem de Deus não é alguém, irmãos, que vai suprir a sua necessidade de momento, até porque, irmãos, Eliseu não era rico, ele não era rei, mas ele era homem de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então ela vai dizer: o teu servo, aleluia, ele morreu, mas ficou uma dívida, e esta dívida eu não tenho como pagar. O único recurso que eu tenho é aquilo que está declarado: se eu não pagar a dívida, os meus filhos serão levados. E agora mexeram com os meus filhos, vão levar os meus filhos, e eu quero saber o que eu vou fazer. Declara o que tu tens em casa. Eu não tenho nada, mas eu tenho uma coisa: eu tenho um pouquinho de azeite. Não dá para muita coisa. Aliás, não dá para fazer nada, porque eu preciso juntar ele a outra coisa. De repente eu preciso misturar alguma coisa para que seja formado aquilo que eu preciso. Mas o azeite até então não vai saciar minha fome nem pagar minha dívida. Às vezes, irmãos, o que temos não é suficiente, nem se encaixa dentro da nossa necessidade. E é aí, irmãos, que nós precisamos de uma intervenção de Deus, para não só mudar o nosso pensamento, mas transformar o que temos em algo suficiente para fazer valer a glorificação do seu nome através das nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quando o milagre acontece, irmãos, na vida daquela mulher que obedeceu tudo aquilo que o profeta havia dito. Porque, irmãos, melhor do que ouvir a voz de Deus é fazer exatamente aquilo que Deus tem nos dito para fazer. Melhor do que, irmãos, compreender o que Deus está falando é fazer exatamente aquilo que o Senhor tem nos dito. Porque, irmãos, quando Ele disse: olha, vai e pede vasos emprestados, não poucos. Ou seja, enche a tua casa de vasos. Faz um sacrifício. Começa a percorrer na vizinhança e vai trazendo vasos para a tua casa. Vai colocando vasos dentro da tua casa. Pega todos os teus vizinhos, até o último, até quando não tiver mais. E depois que tiver os vasos lá, aleluia. Eu fico pensando, irmãos, que determinadas coisas a gente fica olhando e dizendo: mas isso é impossível de acontecer. Qual a lógica de encher a casa de vaso e pegar apenas um pouquinho de azeite e começar a derramar esse azeite sobre os vasos? Então, no primeiro momento, irmãos, é até incrédulo olhar e ver que alguma coisa vai acontecer. Mas segundo a tua palavra, eu vou começar a fazer isso. E a primeira coisa que essa mulher vai fazer é exatamente, irmãos, recolher e juntar todos esses vasos. Junta os vasos. Mas isso não quer dizer nada. Isso não vai resolver. O que eu vou fazer com vasos emprestados? Eu nem posso vendê-lo. Coloca o vaso na tua casa. Aleluia, glória a Deus. Ou seja, irmãos, está vazio
É a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém. Mas ter depósito, mesmo que seja vazio, Glória a Deus. significa, irmãos, que algo vai acontecer. E eu creio, irmãos, que eu não vou estar vazio de tudo. Algo vai começar a mudar, louvado seja Deus. Não posso olhar, irmãos, à minha volta e ver tudo, irmãos, e dizer assim: meu Deus, eu não tenho nada. Mas o que fazer do nada? Porque nada é sempre nada. Zero não se multiplica. Na visão humana, na ótica humana, zero não se multiplica. Mas para Deus, alguma coisa vai se juntar a isso. Aleluia. Alguma coisa vai se juntar a isso e vai começar a mudar alguma coisa dentro da minha vida. Porque quando alguém diz, irmãos, você é um zero à esquerda, eu vou dizer sim, eu posso até ser um zero à esquerda, porque eu não consigo enxergar nada. Mas Deus vai começar a colocar alguma coisa que vai unir a esse que não é nada. E vai começar a mudar essa situação, louvado seja Deus. Mas eu preciso acreditar que algo está mudando através disso. Eu preciso crer que a palavra de Deus, ela é real, ela é verdadeira, capaz de mudar todo um sentimento, toda uma decisão que eu já tenho tomado. Porque, irmãos, nós não queremos fazer o absurdo das coisas que Deus está nos pedindo quando achamos que aquilo não tem sentido algum. Não há sentido em ter vasos vazios dentro de casa. Não há sentido ver um pouco de azeite e vários vasos vazios. Qual o sentido disso? Apenas faça e veja o que vai acontecer. O milagre está apenas começando. Porque nós muitas vezes nós olhamos sempre, irmãos, para o todo. Nós queremos uma solução prática e rápida. Mas ele está apenas começando. E começa com os vasos vazios, aleluia. Os vasos já estão dentro de casa. Então abre a torneira e começa a encher os vasos. Aleluia. Vai enchendo os vasos. Vai enchendo os vasos. Eu quero crer, irmãos, que à medida que aquela mulher deita ou derrama o vaso, ou o azeite sobre aqueles vasos, ou sobre o primeiro vaso, irmãos, porque é importante destacar, irmãos, não sabemos ao certo o tamanho dos vasos, mas sabemos, irmãos, que ela começou a derramar o azeite. E ela percebeu, irmãos, que o primeiro vaso está cheio. Se era um pouquinho, já encheu o vaso, o milagre já está acontecendo. Traz o outro vaso, derrama sobre ele. Aleluia. Ainda tem azeite, traz o outro vaso. Aleluia. Ainda tem azeite, traz o outro vaso. Glória a Deus, aleluia. Parece uma torneira aberta, irmãos, e aqui estamos. Aleluia. Enchendo, irmãos, recipiente de água, de maneira, irmãos, em que corre, traz o outro, para que não pare, aleluia, para que não derrame fora. Então traz um, traz o outro, traz o outro, traz o outro. Vai trazendo vaso, vai trazendo vaso. E o azeite não para. Traz o azeite, aleluia, traz o vaso, coloca a parte, vai colocando, vai enchendo os vasos, e o azeite não para. Aleluia. O que está acontecendo que o azeite não para? Aleluia. Isso é só o começo do milagre. Isso é só o começo da providência. É só o começo, irmãos. E o começo de Deus é tão bom que ele não tem limite, ele continua derramando. Aleluia, glória a Deus. O começo de Deus é suficiente para nos surpreender. Não precisa nem ser o final. Só o começo nos faz entender que Deus está trabalhando, aleluia. O seu começo já nos faz, aleluia. Imagine, irmãos, que quando o primeiro vaso estava cheio, ela já estava dizendo, glória a Deus, o que é isso? O azeite não para. Aleluia, glória a Deus.
E os seus filhos que até então estão, né, irmãos, meio que já determinado que eles vão ser levados em cativo para pagar o preço da dívida, eles observam e dizem: traz, meu filho, traz mais vaso, corre, traz outro vaso, traz outro vaso. E os filhos começam a trazer os vasos, e os filhos começam a participar do milagre. Os filhos começam a ver o início. O que é isso? O azeite não para. Até então não tinha azeite nenhum, mas já estamos vivendo o milagre do azeite que não para. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. O início das coisas de Deus, irmãos, nós já temos que viver ela como se já fosse o final. Nós olhamos e dizemos: Deus já começou a trabalhar. Deus já começou a fazer. Aleluia, glória a Deus. O problema, irmãos, é que sempre que Deus começa a fazer, vem outras dificuldades. Aí alguém interrompe o azeite e diz: mas estava tão bom, estava de maneira maravilhosa e alguma coisa aconteceu. Mas o Senhor quer que nós fiquemos, irmãos, olhando para o azeite. Enquanto o azeite não parar, vai trazendo vaso, aleluia, vai renovando a esperança, vai olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, vai renovando as forças e dizendo: o azeite ainda não parou, e não deixa eu estar aqui, aleluia. Porque alguns irmãos vivem das oportunidades. Alguns vivem das oportunidades que aparecem. E aquele que vive da oportunidade está sempre esperando a oportunidade. Ele vive semelhante àquele homem que estava há 38 anos esperando alguém colocá-lo no teto. Ele vivia da oportunidade, e a oportunidade, irmãos, era mais difícil, porque alguém tinha que trocar a sua bênção com a dele, alguém tinha que trocar o seu milagre com o dele, alguém tinha que deixar a sua oportunidade e colocar a dele. Só que a necessidade era tão grande que ninguém fazia isso. Então ele vivia de oportunidade. Então quando ele está na fila, ele vem, irmãos, e ele vai dizer: quando Jesus chega perto dele e diz: você quer ficar sã? Isso eu quero. Isso aí eu quero. Eu estou há 38 anos aqui, só que ninguém me coloca lá. Ninguém tem coragem de me colocar no tanque. E eu estou esperando a oportunidade, aleluia. Eu estou esperando que a oportunidade apareça. Jesus disse: a oportunidade chegou. Eu estou aqui. Aleluia. Quando vivemos a oportunidade, nós vemos de expectativa. Nós queremos que alguma coisa aconteça. E dentro daquilo que acontece é que vai nos impulsionar. É o que vai nos aproximar da oportunidade. É o que vai, irmãos, nos aproximar do realismo daquilo que precisamos. Então nós olhamos e dizemos: é aqui. Está chegando a hora, chegou o momento. É tudo, irmãos, muito difícil, mas quando vai, irmãos, das oportunidades. É semelhante a alguém que precisa, irmãos, fazer uma cirurgia, e depende muito da marcação da consulta, depende muito, irmãos, da marcação, irmãos, muitas vezes dos exames que serão feitos, irmãos. É assim, as oportunidades vão aparecendo. Então, irmãos, quando marcou a consulta, glória a Deus que marcou a consulta. Mais um tempo, glória a Deus que marcou os exames. Mais um tempo, glória a Deus que marcou o retorno com o médico. Glória a Deus que agora eu vou poder levar os exames. Glória a Deus que marcou a cirurgia. Está tudo demorando, são as oportunidades. Mas quando Jesus chega, ele diz: eu cheguei, a oportunidade está aqui. Só as expectativas que nós criamos. E dizemos: e agora? Chegou a primeira oportunidade, a segunda oportunidade. Mas aquela mulher, ela teve uma oportunidade de falar com o homem de Deus, e de repente ela vê que a oportunidade que ela teve, ela está transformada em algo que não cessa. E ela olha e diz: o azeite não parou, então traz o vaso. O azeite não parou, traz o vaso, continua trazendo o vaso, porque a oportunidade que o azeite, aleluia, está enchendo o vaso, está aqui. Então eu vou aproveitar cada momento, e este vaso, enquanto tiver vaso aqui, eu estou derramando azeite sobre ele. Aleluia, Aleluia, glória a Deus. As oportunidades vêm e a gente para. A gente olha e diz: Senhor, eu quero somente um pouquinho. O que eu preciso agora é poder caminhar até ali. O que eu preciso é que alguém me conduza até aquele lugar. Senão são tantas coisas que nós precisamos até alcançar definitivamente. Mas nós, quando nós cremos nas coisas de Deus, o Senhor muda a situação, irmãos, e tira o último e coloca o primeiro. Aleluia. O Senhor muda a posição das
coisas e nos coloca diante para dizer, aleluia, que quando o Senhor manda azeite, o azeite dele, irmãos, tem começo, tem meio e tem fim. Mas enquanto o azeite estiver derramando, eu estou participando da bênção de Deus. Eu estou me envolvendo na bênção de Deus. Quando todos os vasos se acabam, aquela mulher pergunta, tem mais vasos com azeite? Eles vão responder, o vaso acabaram, todos estão cheios. Aleluia. Acabaram-se os vasos, o azeite parou. Sabe por quê, irmãos? Eu entendo que o azeite de Deus nunca terá desperdício nas coisas de Deus. Ou seja, é sob medida. É sob medida, aleluia. Se você é vaso, Deus vai te encher sob medida. Não vai cair uma gota fora, aleluia. Ou seja, o limite de ser cheio de Deus é sempre o limite de Deus. Ou seja, se Deus vai te usar, aleluia, se vai te encher para você orar e Jesus curar, Ele vai te encher para Jesus curar, aleluia. Porém, irmãos, não vai sobrar, não vai, irmãos, cair nada fora. O que Deus tem para você é o suficiente, porque é o melhor azeite que Ele tem para a tua vida. O azeite parou e ela faz saber ao homem de Deus. Que maravilha! O primeiro milagre já aconteceu. O que eu vou fazer com todos esses azeites? O que eu vou fazer com a bênção que Deus tem me dado? O que eu vou fazer com aquela bênção que eu recebi? O que eu vou fazer com o milagre que aconteceu? Irmãos, tem muitos que estão semelhantes àqueles 10 leprosos. Somente um voltou para agradecer, mas 9 esqueceram, deixaram para trás a sua gratidão a Deus pelo milagre acontecido. Mas um voltou e disse, Senhor, eu te agradeço pelo milagre alcançado, louvado seja Deus. O que vamos fazer com as bênçãos que Deus está nos dando? De que maneira vamos administrar aquilo que Deus está nos dando? Por isso Paulo, orientando a Timóteo, disse, aleluia, que prezasse, que cuidasse do dom que Deus havia lhe dado. Cuida do dom que Deus tem te dado, irmão. Não despreza o dom que há em ti, aleluia. Tem cuidado de ti mesmo, da doutrina. Paulo orienta Timóteo a cuidar daquilo que Deus havia lhe dado, pelo o grau, irmãos, de valor que havia na vida dele, daquilo que Deus havia lhe dado. A bênção de Deus é grande demais em nossas vidas, não pode ser tratado de qualquer maneira. Eu tenho que ver, irmão, sempre grande demais o que Deus está me dando. E o que eu faço agora com o azeite que está aqui? Vai, vende todo esse azeite. Porque se Deus já mandou milagre para encher os vasos, vai mandar comprador para o azeite, aleluia. Ninguém vai comprar fiado. Tu vai vender todos os vasos, aleluia. Tu vai pagar a tua dívida e vai viver do resto. Vai viver do que sobrar, aleluia. Porque a sobra é suficiente para te manter de pé até os dias finais. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu comecei a meditar, irmãos, que a sobra, o resto, em que muitas vezes nós olhamos e dizemos, meu Deus, só sobrou isso aqui, só tem isso aqui agora. O que eu faço com isso agora? Muitas vezes, irmãos, só oramos quando a nossa mesa está farta, só oramos quando o nosso celeiro está cheio. Mas nós não agradecemos quando ele está vazio. Quando tem apenas um pouquinho, nós precisamos dizer, Senhor, só sobrou isso aqui. Mas eu posso viver do que sobrou. Aleluia. Eu ainda consigo, aleluia. Muitos irmãos têm uma vida espiritual repleta, cheia de Deus. Orava, irmãos, buscava Deus,
tinha uma vida equilibrada diante do Senhor, não lhe faltava nada. Sua vida era cheia de Deus, cheia de esperança, de forças, de alegria, irmãos. De alegria para pregar, alegria para cantar, alegria para estar na igreja. Mas o azeite foi se acabando. Foi se acabando, aleluia. E o que sobrou é tão pouco, que ele não consegue administrar o pouco que tem. E ele diz: como eu vou viver só disso aqui? Tem crente, irmãos, que ele tem preocupação quando ele não pode vir muito à igreja. Estou trabalhando num horário difícil. E muitas vezes, irmãos, horários de trabalho que tira a crente muitas vezes do culto, leva ele, irmãos, a entrar em momentos de fraquezas, por falta de tempo de estar na igreja. Mas esta manhã eu quero te dizer que você pode viver do que sobrou. Você pode viver do que sobrou. E o que sobrou é suficiente para te manter de pé. Glória a Deus. O que sobrou é suficiente para ainda tocar o teu coração e as lágrimas descerem. Aleluia. E ainda que você diga: Deus, eu pregava tanto, eu recebia convites, ia para longe. E agora? Como é que eu faço? Agora é tempo de adorar. É tempo de dizer ao inferno: olha, o que sobrou de Deus é suficiente para me manter de pé. O que sobrou de Deus na minha vida ainda me coloca de pé. Ainda eu vejo a esperança renovada. Eu não consigo renovar as minhas forças. Aleluia, glória a Deus. Quando Agar, irmãos, ela está no deserto, ela olha e ela percebe que o seu filho vai perecer, vai morrer, porque não há nada naquele deserto senão só causticante, areia. A situação, irmãos, é totalmente desfavorável. Não há nada que lhe gere motivos para acreditar que ela vai superar aquilo. E ela se volta e clama ao Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Porque, irmãos, já tinha acabado o odre da sua água que estava no horno. O alimento que Abraão havia lhe dado também já não tinha mais. E agora já não é o que sobra, mas é o que não tem. Mas sobra a esperança, sobra o clamor de dizer: Deus, o que vai acontecer? E ela disse que o Senhor ouviu o choro da criança e ele veio. Aleluia. Porque sem meio a tudo isso, nos sobrou lágrima. Se nos sobrou a lágrima, então ainda resta alguma coisa. Glória a Deus. O salmista, ele diz: o meu travesseiro está molhado pelas lágrimas que eu tenho derramado. Oh, Deus. Mas ele vai dizer: o choro pode durar uma noite. Aleluia, glória a Deus. Mas a alegria, por certo, virá pela manhã. Porque se sobrou lágrimas, o Senhor vai mudar a situação e vai dizer: ainda resta milagres, ainda sobrou milagres para as nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vende, vai vender e volta, irmãos. Paga a sua dívida, vive do resto. Oh, aleluia, glória a Deus. Paga a sua dívida e vive do resto. Deus é Deus de milagre, irmãos. Deus é Deus de criação. Deus é Deus que compreende, irmãos, e conhece cada um.
Aleluia, glória a Deus. Lança o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias marcharás, aleluia. Você precisa começar a colher aquilo que você plantou, aleluia. Porque houve um tempo em que tu plantasse lágrimas, muitas lágrimas. Houve um tempo que, em meio à grande euforia espiritual, tu pôde, aleluia, plantar alegria, esperança, viver cheio de Deus e dizer, aleluia, como tem sido bom a minha vida, Deus tem enchido a minha vida. Você não sente saudade daqueles momentos em que a lágrima descia do teu rosto, sentiu o teu corpo estremecer quando a presença de Deus te tomava? Aleluia, glória a Deus. Sabe aquela semana que tu passava, tu não via nem ela passar, de tão bom que era estar na presença de Deus? Que não tinha um dia que tu não sentia a presença de Deus. Tu estava nadando na bênção, era azeite puro, aleluia. Tu estava pingando azeite, era só falar. Ai, meu bacana, aleluia, glória a Deus. E aquela semana, aleluia, que se alguém só tocasse, só tocando em tu, já saía curado. De tanto azeite, de tanta graça de Deus que estava derramado sobre a tua vida. E tu vivia na dimensão espiritual, aquilo era algo tão glorioso que tu não via a hora passar, tu não via o tempo passar, tu se envolvia e dizia como é bom estar na presença de Deus. Quando encontrava alguém dizia, olha, está difícil para mim, tu dizia, não, tem esperança, Deus vai mudar a situação, Deus vai mudar as coisas, porque tu estava cheio de Deus, a tua esperança estava mais que renovada. Aleluia. Ou quando encontramos alguém, irmãos, que está na sobra do verso, e quando alguém diz, olha, está difícil para mim, ele diz, é verdade, mas eu vou orar por você. Aleluia. Mas ao mesmo tempo ele pensa consigo, como eu vou orar por ele se eu também tenho uma necessidade até maior que a dele? Ele está me pedindo isso. Se ele soubesse como eu estou. Jesus quer usar o resto que você tem para multiplicar na minha vida e na vida de outros, aleluia. E tu vai entender que aquilo que tu acha que é apenas a sobra, ainda é a Shekinah de Deus, que vai envolver a tua vida e vai te levantar. Aleluia, Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Mas ainda sobrou o joelho, ainda sobrou esperança, ainda sobrou um pouco de alegria. Essa manhã o azeite vai ser derramado e o Senhor vai renovar a tua alegria. Aleluia. Vem cantar nessa manhã. Deus é mundo, aleluia. É como se o Senhor estivesse dizendo para nós, não se preocupa, aquele pouquinho que tu acha que resta, aleluia, traz os vasos esta manhã, aleluia. Coloca os vasos na posição, aleluia, e começa a derramar o azeite sobre eles. Aleluia. E à medida que o azeite for sendo derramado, aleluia,
Glória a Deus. Tu disseste, eu era alguém até importante dentro daquilo que eu fazia, mas não me restou nada, só lembrança daquilo, aleluia. Deus conhece a tua história. Aleluia, Deus. A tua história não foi apagada. A tua história não foi apagada. Aleluia, glória a Deus. E aquilo que tu entende, que é importante, Deus olha para você esta manhã e diz: eu conheço a tua história. Eu ainda tenho um pouquinho de azeite para a tua vida. Porque melhor do que ter história conhecida é ser conhecido por Deus como um vaso cheio. É Deus olhar para nós e dizer: será que eu posso derramar um pouquinho de azeite naquele vaso? Aleluia. Esta manhã o Senhor está com azeite. Aleluia. Ele vai derramar esse azeite sobre muitas vidas nesse lugar. Ele vai começar, aleluia, a provar para você que dá para viver com o que tem, mas viver cheio de Deus, aleluia, cheio de esperança. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu lhe dizer algo nesta manhã. Bem peculiar a nossa vida, o nosso cotidiano. Tem muita casa aqui, mas você precisa de uma pintura nova. Aleluia. Porque muitas vezes, irmãos, uma casa mal pintada, irmãos, ela passa uma impressão de desprezo. Uma casa, irmãos, que não é pintada, como uma igreja ou qualquer outro lugar, ela passa aquela impressão, irmãos, de falta de segurança, um certo descuido, como se a pobreza estivesse ali. Mas esta manhã o Senhor está dizendo: prepara a tinta, prepara o pincel. Tu vai pintar essa casa. Eu vejo casas muito bonitas esta manhã. A aparência já não é mais a mesma, porque começou a pintar a casa. E quando Deus começa a pintar, muda o aspecto. É aspecto de vencedor, é aspecto de riqueza, de segurança. Deus está pintando a casa esta manhã. Vai começar a mudar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deixa eu trazer um exemplo esta manhã para aqueles que pensam que viver no resto é o final. Mas aqueles que podem viver, deixa pode viver um revestimento das coisas de Deus. Aleluia. Eu sou vidraceiro. E como vidraceiro, irmãos, atuando na área, a área do vidro, irmãos, é muito complexa, é muito grande. Tem muitas áreas, irmãos, dentro da construção civil e fora dela. Você tem diversos segmentos na área do vidro. A minha área é construção civil, faço colocação de vidro, desse vidro temperado em especial, vidro de porta, de banco, móveis para banheiro e assim vai. Mas o vidro temperado em especial, ele é um vidro, irmãos, que chama a nossa atenção no processo em que ele passa. Até então ele é um vidro comum, e como vidro comum, irmãos, ele é aquele vidro que, uma vez que ele quebra, faz vários cortes grandes que podem machucar uma pessoa fatalmente. Mas o vidro temperado não, é aquele vidro que, quando ele estoura, né, irmãos, ele fica em pedaços bem pequenos, assim não provoca um acidente
grave às pessoas, até mesmo dentro do boxe, se a pessoa se machucar, são pequenos cortes. Mas não é isso o que chama mais atenção. É o processo pelo qual ele passa. Esse vidro, irmãos, ele entra em um forno a 500 graus. Ele sofre uma alta temperatura, irmãos, e quando ele entra neste forno, em seguida ele sai para um outro ambiente. Esse ambiente, irmãos, ele recebe um resfriamento. Este impacto do resfriamento, irmãos, provoca essa situação do vidro temperado. Quando ele recebe este jato frio, ele sofre um choque térmico. E esse choque térmico é tão forte que ele junta essas moléculas, tornando o vidro 3 vezes mais resistente do que ele é. E quando ele faz isso, irmãos, ele junta no centro do vidro, bem no meio dele, irmãos, essas moléculas que tornam esse vidro mais resistente. Capaz, irmãos, de você pular em cima do vidro desse, ele cair e não estourar, sofrer uma pancada bem forte e não estourar. Observe o processo: forno quente, jato frio, resistência. Aleluia! Forno quente, jato frio, resistência. Aleluia! Não importa o tamanho da temperatura, quando chegar no processo de Deus, tu vai ficar resistente. Glória a Deus! Aleluia! Só que esse vidro temperado, ele tem uma fraqueza. Ele é extremamente forte, irmãos. Pode colocar ele aqui, até ali aquela cadeira, e pode pular em cima, ele não quer. Pode andar com ele, pendurar, andar. Eu trabalho em telhado, irmãos, e eu ando em cima do vidro temperado sem problema, porque eu sou peso terra. Então, irmãos, pode andar, é um vidro extremamente forte. Só que tem um detalhe: a sua borda é frágil. Se você der uma pancada na borda do vidro, ele estoura. Sabe por quê? Porque quando ele passa pelo processo que junta essas moléculas e torna ele mais resistente, a sua borda, irmãos, ela é quem protege o vidro. Por isso, todo vidro temperado, antes de ir ao forno, ele precisa passar por uma lapidação. Ele não pode ir, irmãos, ao corte natural, bruto, apenas o corte do vidro. Porque, irmãos, a lapidação do vidro, lixas e polimento, é que protege para que essas moléculas, que uma vez concentradas no meio do vidro, ela não se vá se expandir. Então ela fica ali, as bordas protegem. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Você está entendendo? Glória a Deus. Você tem resistência de Deus. Só que tem um ponto fraco. E às vezes uma pancada simples é suficiente. Porque todas as vezes em que o vidro estoura, ele provoca, né, irmãos, um barulho muito grande. Você pensa que foi uma bomba que estourou. O impacto é muito grande e os pequenos fragmentos de vidro vão longe. Porque eles estão concentrados. A pancada faz com que ele vá longe. Eu já me cortei várias vezes com vidro. Várias vezes. Misericórdia, irmão, estou inteiro. Aleluia. Já sarou. Pequenos cortes. Já sofreu uma pancada no norte, irmãos. É muito comum, muito calor. E naquela época eu era meio... eu acho que não pensava direito. Eu estava bom, estava trabalhando no mesmo lugar. No apartamento não tinha ninguém. Eu tirei a camisa, né? Fiquei trabalhando com o vidro ali. O vidro bateu no chão, estourou. Do lado aqui, irmãos, ele fez um corte na lateral aqui. Tem a cicatriz até hoje. Não vou mostrar não, viu? Então, irmãos. Por que, irmãos? O vidro, ele provoca um impacto. É isso que acontece com alguns. São tão resistentes, tão fortes, capazes, irmãos, de adorar a Deus de maneira sobrenatural. Mas às vezes, irmãos, uma pancada tão pequena é suficiente para nos expandir para longe, para nos colocar distante das coisas. Mas esta manhã, o Senhor quer te colocar no forno, como ouro que é provado no fogo. Aleluia! E tu vai sair nesta manhã resistente
presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes o adversário quer nos atingir no nosso ponto fraco. Por isso, irmãos, mais uma coisa importante: todo vidro temperado deve ser sempre colocado com proteção nas suas bordas. Elas não podem ficar expostas. Então você encaixilha esse vidro e ele vai estar sempre protegido. Ninguém vai bater na borda desse vidro. Jesus esta manhã vai te revestir. Aleluia, vai te revestir por completo, aleluia. E nem mesmo o adversário, ainda que ele chegue perto, quando ele bater, ele vai encontrar revestimento de Deus na tua vida, e você não vai explodir, tu vai continuar resistente, protegido pelo Senhor. Não deixa que o calor das coisas tente diminuir a tua resistência. É tão interessante, mas o calor que o vidro sofre, que ele chega a amolecer. Nós temperamos vidro lá no norte, irmãos, fez um forno lá, e os vidros saíam abertos quando a pizza pegava, porque ele fica mole, como se fosse, irmãos, uma chapa de alumínio, irmãos, fica balançando da temperatura que fica nesse vidro. Mas pode, irmãos, até amolecer. Mas nas mãos de Deus, quando recebemos, irmãos, o tratamento ideal, o Senhor nos fortalece, aleluia, nos fortalece. E além do mais, irmãos, todo vidro, antes de ir para dentro, irmãos, ele tem que ser preparado. Todo corte, toda furação tem que ser feito antes de ir para o forno. Eu entendo isso, irmãos, que Deus nos prepara direitinho para nos revestir. Oh, glória a Deus. É por isso que eu trago Deus trata com você. Ele vem, trata, irmãos, pega você, faz os recortes que precisa, faz as furações que precisa, como é no vídeo, faz a lapidação, eita, ó, que é a proteção. Isso agora pode ir para o forno, ele vai suportar. Pode entrar no forno que ele vai suportar, porque quando ele sair de lá, aí ele vai ver o que é revestimento, aleluia. Ele vai perceber, quando o resfriamento chegar, ele vai dizer: eu sinto forte, eu me sinto forte na presença de Deus. Aleluia. Nós vamos viver do que sobrou da melhor maneira possível. Não vai nos faltar nada, porque Deus tem o melhor para nós. Ainda que seja apenas o que sobrou, é suficiente para nos manter de pé. Aleluia, glória a Deus. Irmão, renova a sua esperança. Deus é fiel. Aleluia. Nunca houve um tempo, irmãos, de tantas necessidades, mas nunca houve um tempo também de tantos milagres. Para alguns é apenas um detalhe, mas viver de milagre é viver do pouco, sendo muito na presença de Deus. Viver do milagre, irmãos, é abraçar, irmãos, quando você diz: eu preciso de tanto, Deus te dá. Você diz: foi um milagre. Para muitos não foi nada, para mim foi o suficiente, porque o Senhor cuidou e me deu, porque ainda é o Deus de milagres. Deus faz milagres do tamanho daquilo que você crê e precisa. Aleluia. Deixa Deus cuidar da tua casa, cuidar dos teus, cuidar da tua vida. Acredite no milagre de Deus. Nunca diga que você não tem nada. Diga: meu Deus, o que eu tenho é pouco. É verdade, é real. Mas desse pouco, o que tu podes fazer? O que tu podes fazer com este pouco?
Porque se Deus já fez milagres em muitas vidas, vai fazer na sua também. Aleluia. Vai cuidar para que você esteja sempre, irmãos, na dependência dele. Louvado seja Deus. E quando você perceber isso, você vai ter sempre um vaso para ser cheio de azeite. Aleluia. Porque todas as vezes, irmãos, em que você disser, Deus, eu preciso de azeite, Ele vai dizer, traz o vaso. Eu tenho azeite para você. Aleluia. Traz o vaso. Traz o vaso. Aleluia. Chega desta dependência. Aleluia. É muito altos e baixos. Vazio, cheio, vazio, cheio, vazio, cheio. Não. Eu quero cercar a mesa do Senhor. Aliás, irmãos, alguns esta manhã não vai experimentar algo da parte de Deus. Vai experimentar algo novo da parte do Senhor. Quando você cercar a mesa do Senhor com alegria, porque o teu coração está voltado para isso. Quando tu pegar o pão, aleluia, e tu disser, Deus, eu te agradeço, foi difícil chegar aqui. Aleluia. Mas independente do que está acontecendo comigo, eu quero participar da ceia com alegria, certo de que ao sair deste lugar, milagres vão acontecer na minha vida. Que o Senhor vai renovar a esperança, aleluia, no teu viver. Tu vai sentir alegria de poder cercar a mesa do Senhor. E esta manhã o Senhor vai renovar as tuas forças através da ceia. A ceia da alegria. Quando tu comer o pão e beber o cálice, tu vai sair daqui transbordando e dizendo, Deus renovou a minha esperança. E o que sobrou é suficiente. Por isso, o milagre da multiplicação sobrando do excesso de pães. Aleluia. Porque viver na sobra de Deus é melhor do que tudo neste mundo. Porque o que sobra de Deus é abençoado, é suficiente. Aleluia. Está de pé. Viva o melhor de Deus. Aleluia. Deixa o Senhor tomar a tua vida esta manhã, glória a Deus. Mas não sei com tristeza, sei com alegria. Meu Deus, eu te agradeço, porque melhor é estar aqui, é poder cercar a tua mesa. Esqueça tudo, irmãos, esqueça o que vai acontecer à tarde. Se tem almoço, se não tem, se tem macarronada ou se não tem, isso não importa. O importante agora é você alimentar a tua alma, é você dizer, alma, aleluia, ela tem sede de Deus. Por que te abates, ó minha alma, dentro de mim, aleluia? Por que te abates, ó minha alma, dentro de mim? Eu quero sair daqui renovado, cheio da presença de Deus. E o que vai acontecer à tarde eu não sei, mas até lá eu quero estar cheio da presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Renove as suas terras, certo de que o Senhor, Ele é capaz de mudar a circunstância da tua vida. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe, que o Senhor fale melhor o seu coração esta manhã. E quando você comer o pão e beber o cálice, faça isso com a alegria de que, se hoje for o último dia, ele será o último dia em que eu serei mais cheio da presença de Deus.